Prefeitura de Tremembé recua e desiste de colocar a reposição salarial do prefeito, vice e secretários em votação na Câmara. Os servidores ainda aguardam a aprovação do reajuste da categoria. Novo deslizamento de terra adia a abertura parcial da SP-131, único acesso à Costa Sul de Ilhabela. Estrada segue interditada. Cresce o número de microempreendedores individuais em São José dos Campos. Só neste ano, quase 4.000 novas empresas foram abertas na cidade. Formalização do negócio garante benefícios. Evento no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos discute o futuro do ensino de engenharia. Fôlego no mercado de trabalho. Levantamento do Ministério da Economia mostra recuperação na geração de empregos na região. Equipe Dog Fashion Day passa o dia nos preparativos para a montagem da estrutura do evento, que acontece no domingo em São José dos Campos. E ainda as dicas da nossa agenda cultural. Sexta-feira, 24 de maio. Bem-vindos a mais uma edição do Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Previsto para ser votado em sessão extraordinária esta semana, a Prefeitura de Tremembé retirou da pauta da Câmara o projeto de lei que previa a reposição de quase 5% nos salários do prefeito, vice e secretários. Apesar de estar previsto em lei, o curioso é que os subsídios do chefe do executivo já é maior do que o do prefeito da cidade vizinha, Taubaté, por exemplo, que tem uma população 7 vezes maior. Nos bairros onde falta infraestrutura, a população, claro, não concorda com isso. Já a proposta de reposição no mesmo índice para os servidores municipais foi mantido e deve ser votado na próxima semana. No bairro Jardim Maracaibo, distante 12 quilômetros da região central de Tremembé, os carnês do IPTU chegam todo ano. Mesmo assim, há quase 2 décadas, os moradores sofrem com o descaso do poder público. A infraestrutura é precária. Falta asfalto nas ruas e iluminação nos postes de energia. Está faltando saneamento básico, né, que a gente precisa. A questão da saúde também. Precisa muita coisa. Tem um monte de rua aqui que não tem iluminação e esburacado, o mato está tampando a rua. Mas se a prefeitura não consegue garantir um serviço básico de infraestrutura por aqui, dinheiro não falta para reajustar os salários dos agentes públicos do alto escalão. Pelo menos é o que previa um projeto de lei que seria votado esta semana na Câmara dos Vereadores. A proposta de reposição anual de 4,94% dos salários do prefeito, vice e secretários estava na pauta da sessão extraordinária, marcada inicialmente para a última terça-feira, um dia depois da sessão ordinária realizada sempre às segundas. Porém, como o prazo de convocação descumpria o regimento interno, a sessão foi adiada para esta quinta-feira, mas acabou cancelada, porque o prédio foi cedido ao Tribunal de Justiça para a realização de um júri. Pelo rito normal, deveria ser colocado em votação na próxima sessão ordinária. Mas após contato da nossa produção para marcar uma entrevista com o prefeito Marcelo Vachelli, do PSB, a assessoria de imprensa da administração municipal informou que a proposta foi retirada da pauta em comum acordo entre prefeito e vereadores. Com o reajuste, o salário do prefeito de Tremembé chegaria a quase R$22 mil, valor equivalente ao salário de prefeito de cidades como São José dos Campos, por exemplo. Com o atual salário de R$ 20.873,62, o prefeito de Tremembé já recebe mais que o prefeito de Taubaté, cidade com população quase 7 vezes maior. Até mesmo em Campos do Jordão, que também é instância turística e se aproxima de Tremembé em número de moradores, o salário do prefeito é menor, R$ 15 mil. Já o salário do vice passaria para quase R$ 5.500 e dos secretários para quase R$ 10 mil. Outro projeto de lei complementar que prevê o mesmo índice de reposição salarial para os servidores municipais também foi apresentado e deve ser votado na próxima semana. Porém, segundo o sindicato que representa a categoria, o pedido protocolado foi de reajuste entre 7% e 10%. A gente tem várias perdas anuais que era necessário ter aceitado um índice de conversa para 7%, 10%, mas não foi, ele não aceitou conversar com a gente em uma mesa redonda, nada.
Nós procuramos o presidente da Câmara de Tremembé, o vereador Wagner Leandro de Lima, do Patriota, para comentar o caso. Mas ele não apareceu esta manhã na sede do Legislativo, onde também não encontramos nenhum dos vereadores. Tentamos contato por telefone, mas ele não atendeu a nossa ligação. Enquanto o Legislativo e Executivo colocam em pauta o reajuste dos próprios salários, no bairro Jardim Maracaibo, a preocupação continua sendo as mesmas há pelo menos 15 anos. Porque a necessidade do povo e do bairro é maior do que o aumento do salário deles, correto? Já em São José dos Campos, a Câmara votou na sessão de ontem reajuste de 5% para os salários do prefeito, vice e secretários. Com isso, o subsídio do prefeito Felício Ramute do PSDB vai passar para pouco mais de R$ 23.500. Por nota, a prefeitura informou que é a mesma reposição inflacionária concedida aos servidores municipais e, por isso, não há motivos para ser vetada. A região contabilizou em abril 33 vítimas de homicídio doloso quando há intenção de matar, uma a mais que o mesmo período do ano passado. Os dados da criminalidade foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Também foram registrados 18 casos de estupro, 7 a mais que em abril do ano passado e 55 de estupro de vulnerável, alta de 41% em relação ao mesmo período de 2018. O roubo de cargas também foi maior. Foram 18 ocorrências contra 15 em abril do ano passado. Já os roubos gerais e de veículos registraram queda. Foi preso hoje na zona rural de Guaratinguetá mais um acusado de envolvimento no crime ocorrido em janeiro, em Pindamonhangaba, e que deixou 2 mortos e 3 baleados. Durante a ação, que foi registrada por câmeras de segurança, 12 criminosos chegaram de van na casa de uma das vítimas e trocaram tiros com os moradores. 8 suspeitos já estão detidos. Cerca de 25 quilos de maconha foram encontrados ontem à noite no porta-malas de um carro em Jacareí. Os policiais receberam a denúncia de que um homem estaria com entorpecente que seria deixado no bairro Cidade Salvador. O veículo foi abordado pela polícia próximo à rodovia Nilo Máximo, mas o motorista de 32 anos conseguiu escapar. Na fuga, ele bateu num poste e foi preso. E ainda falando de criminalidade, uma escola em São José dos Campos foi furtada na madrugada de hoje no bairro Nova Detroit. Os bandidos levaram 10 computadores, um notebook, uma caixa de som e 2 projetores. Os suspeitos ainda vandalizaram o prédio e destruíram várias portas. De acordo com a polícia, os funcionários relataram que esta é a 4ª vez que a escola é alvo de criminosos. Agora a gente muda de assunto. O futuro do ensino de engenharia está sendo debatido em um evento que acontece até amanhã no ITA, em São José dos Campos. Uma das áreas mais importantes para estimular o desenvolvimento de um país vem sofrendo não só aqui no Brasil, com a falta de profissionais capacitados em atender às novas demandas tecnológicas, sociais e de serviços. Por isso, professores e pesquisadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é referência na formação de engenheiros e também de outras instituições públicas de ensino, alertam para a necessidade de se reformular os cursos de formação na área. Este motor para veículos lançadores de satélites é o primeiro do tipo desenvolvido no Brasil por engenheiros pesquisadores do Instituto de Aeronáutica e Espaço de São José dos Campos. E tem mais. O produto não funciona à base de querosene como no resto do mundo. O combustível é o álcool. Já esse outro motor, feito em tamanho reduzido, é multiuso. O motor aeronáutico que nós estamos expondo aqui, ele é um motor de pequena capacidade. Ele, na verdade, é uma turbina geradora de gás, geradora de energia, na qual ela queima querosene e pode, com isso, gerar energia elétrica, pode gerar empuxo para uma aeronave, pode equipar aeronaves tanto tripuladas como não tripuladas, inclusive até mísseis de pequena capacidade. Inovações como estas na área de engenharia não faltam nesse evento que acontece até amanhã no ITA. Como a tecnologia está presente na vida de todo mundo e na área não é diferente, a ideia é que as universidades se adaptem cada vez mais às necessidades do mercado. Hoje a gente tem o modelo de indústria 4.0, um novo modelo de desenvolvimento industrial, novas demandas sociais que têm que ser atendidas rapidamente e toda uma reforma tecnológica,
processo de inovação tecnológica e a universidade tem que se adequar a esse novo modelo. Então, o objetivo desse evento é discutir os caminhos do ensino de engenharia nesse novo contexto. Como formar um engenheiro que se aproprie mais rapidamente do conhecimento e transmita esse conhecimento de forma mais rápida e mais eficiente para a sociedade. Aqui, estudantes do curso de Engenharia Aeronáutica do ITA desenvolveram esse drone para participar de uma competição estudantil que acontece em dezembro. E o grande diferencial dele é que foi desenvolvido para voar sozinho, sem precisar de controle remoto. O projeto ainda está em processo de finalização. Para o equipamento percorrer trajetos e desviar de obstáculos de forma autônoma, serão colocados sensores no protótipo. O objetivo da competição é que vai ter um robô andando no chão em um circuito já pré-determinado, percorrendo uma trajetória. E o drone ele tem que sobrevoar esse robô, sempre a mais ou menos uma mesma distância, como se estivesse acompanhando, como se fosse um vigia desse robozinho. Mas também vão ter balões no ar. E o drone vai ter que desviar desses balões. E ele vai ter que fazer isso sozinho. No evento, estudantes e profissionais da área também participam de palestras que discutem sobre os novos rumos do ensino da engenharia no Brasil. Nesta mesa redonda, debate sobre como as universidades podem buscar parcerias e financiamentos para fomentar a inovação, ainda mais nesse atual cenário em que o governo federal anunciou o congelamento de 1,7 bilhões de reais das verbas destinadas às instituições federais. É evidente que a gente vive num momento fiscal muito grave do país, precisando fazer reformas, etc. Mas a gente tem que olhar um pouquinho mais à frente de que essas necessidades de formação de pessoal e de recursos humanos para o Brasil, ela continua em cima da mesa e você precisa melhorar a educação no ensino médio, no ensino técnico e melhorar a formação universitária. Porque, na verdade, na hora que a gente sair um pouco dessa encruzilhada, vai faltar gente para tudo, falta engenheiro. Na verdade, você não vai poder ficar a vida inteira numa crise fiscal, você tem que ter um horizonte. Então, a gente estava discutindo a alternativa, como arrumar um bom projeto para um momento que é um pouco melhor do que esse que a gente está vivendo. Com o corte de verbas anunciado pelo governo em abril, o ITA teve uma redução de 10% no número de bolsas de pesquisas da CAPES, que seriam oferecidas no segundo semestre do ano. De um total de 183 auxílios, houve diminuição de 8 de mestrado, 7 de doutorado e 5 de pós-doutorado. Um novo deslizamento de terra adiou a liberação parcial da rodovia SP-131, único acesso à costa sul de Ilhabela e que está bloqueado há quase uma semana. Foi durante o trabalho de desobstrução da área que teve de ser interrompido imediatamente. Ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, ainda não há uma previsão para a conclusão da limpeza da área. E ainda nessa edição do Band Cidade, a região volta a registrar saldo positivo na geração de empregos. Mas para garantir a renda, muita gente que segue fora do mercado de trabalho formal resolveu ser dona do próprio negócio. E a abertura de micro e pequenas empresas dispara em São José dos Campos. Hora certa para você, 7h03 agora.